Olá, minhas manhãs secas, estou de volta aqui no meu segundo episódio do FondaCast. Hoje irei trazer para vocês uma convidada super especial, Rafaela Pessoa. Fique à vontade, meu bem, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Primeiro, estou muito feliz de participar desse momento com você, Fonda. Eu sou Rafaela Pessoa, sou arquiteta, advogada e estou hoje à frente da Prada Construtora. Muito bem. Rafaela, quais são? Eu tenho algumas dúvidas que, na verdade, não são só minhas, mas assim, de muitas pessoas no mercado imobiliário, que é sobre essa questão do médio e alto padrão. Hoje, assim, tem o Minha Casa Minha Vida, tem o médio e alto padrão, que está muito presente aqui em Arapiraca. A sua construtora, ela é focada mais em qual padrão? Como arquiteta, independente do padrão hoje da casa, eu tenho que ter a minha assinatura como profissional, né? De ter sempre projetos muito bem elaborados, uma iluminação legal, uma fachada legal. Então, assim, independente do padrão, sempre vai ter um mimo que vai ser uma casa de um arquiteta. Sim. Hoje, a Prada Construtora, ela é voltada para o mercado de médio e alto padrão. E a gente atua em diversos lugares na cidade, com obras exclusivas em condomínio e algumas obras comerciais. Mas, assim, o carro-chefe da Prada é a obra residencial em condomínio fechado. Muito bem. Seria, assim, o seu foco hoje no imóvel pronto, imóvel na planta? Qual o seu público lhe procura mais imóvel na planta, imóvel pronto? Explica um pouquinho assim sobre essa questão. A Prada Construtora está no mercado há cerca de 3 anos. Inicialmente, a gente tinha uma proposta de trabalhar com imóveis prontos, né? Quem está chegando, enfim, tem todos os desafios de quem está chegando. E hoje a gente trabalha com algumas modalidades. Por exemplo, a gente trabalha com a casa pronta, que é um prazer, como se fosse uma vitrine da minha cara, o imóvel pronto. Trabalho com imóveis na planta, na modalidade de aquisição e construção, e trabalho com uma modalidade que é uma administração de obra, que é um outro perfil, com investidores, é uma outra proposta de um plano de negócio um pouco diferente desse do mercado de faixa 1, faixa 2, faixa 3, entendeu? Sim, muito bem. Rafaela, meu bem, como é empreender nesse mercado? Que, assim, muitos consideram um pouco ainda masculino. Na verdade, existe poucas construtoras mulheres. Mas, assim, aos poucos, a Arapiraca está desenvolvendo, está crescendo mais. Assim também como já mudou um pouco o mercado de corretores, porque hoje existe muita corretora que antes não tinha. E, aos poucos, eu vejo que, devagarzinho, as construtoras tá se apresentando, tá tomando seu espaço, olha, assim, né? Ganhando seu espaço. E como é hoje para você empreender nesse mercado, como mãe, como esposa? Eu venho de uma família de construtores. E a minha mãe foi uma grande construtora aqui na cidade. E, assim, eu nasci dentro do canteiro de obra e vivi isso por muito tempo na minha vida. Quando eu decidi pela Prada, realmente eu pensei, a construção civil para uma mulher é desafiador, porque é um mercado que ela está praticamente 100% masculino. Porém, o que foi que eu percebi que o mercado ele gritava por uma empatia, pelo romantismo, por uma forma diferente de tratar os clientes. E hoje, assim, é uma outra pegada, é que o perfil das famílias mudaram muito. Hoje tem muitas mulheres que são chefes de família. E o que é que acontece? Elas não conseguiam chegar para o homem construtor e falar de detalhes da casa. Que a tomada, a iluminação, que isso vai... E, assim, eu percebi que as minhas clientes se sentem muito confortáveis de chegar e planejar comigo o seu imóvel, onde vai ter a decoração, que aqui vai ter isso, aquilo. E, assim, esse dia a dia com a mulher que vai ser a dona da casa é muito diferente quando ela trata comigo, que sou uma arquiteta, construtora, e estou à frente da obra dela. É impressionante como é diferente esse carinho que eu tenho com as minhas clientes. Muito bem. Eu sinto isso também na parte da corretagem. Quando a gente lida com uma mulher, acredito que ela consiga compreender algumas coisas que um homem não consegue. E hoje em dia, o mercado do Minha Casa Minha Vida, acho que 90%
quem procura, quem dá o primeiro passo de sair do aluguel, de buscar uma casa, de procurar uma casa, é a esposa. E muitas vezes, quando é o homem, ele faz aquela parte da negociação, mas na hora de escolher, chama a esposa, porque é a esposa que vai escolher detalhes, localização, como ela quer a cozinha, cores, alguns detalhes, é a esposa que escolhe. Então, assim, isso é muito importante. Realmente, muitas mulheres se sentem mais à vontade de mulher para mulher. Não que não aconteça ao contrário, né? Isso aí não tem... Assim, Mas, assim, existem mulheres que realmente se ficam mais à vontade quando é mulher para mulher. Isso é muito bom, muito bacana. E uma dica super importante. Quando a gente começa uma negociação, às vezes, muitas delas partem das mulheres. E o homem vem realmente para fazer essa negociação financeira, como vai ser o aporte e o tempo. Mas, assim, as grandes decisões, pode ter certeza que são das mulheres. E eu brinco com os meus clientes. Eu exijo que a mulher esteja presente. Porque, assim, é aquele mimo da ilha da cozinha, é o quarto, é o tamanho do closet, onde vai ficar o espelho. E pode ter certeza, isso vai ser muito levado em consideração na hora deles discutirem como casal. Muito bem. Rafaela, como é que você vê... Porque, assim, 2025 já está na reta final, daqui a pouquinho é 2026. E como é que você vê? Quais são as suas expectativas para esse mercado para o 2026? 2026 é um ano político. O mercado imobiliário, como alguns outros ramos, ele sofre dá um abalo em algumas decisões, porque assim, a política ela está extremamente ligada à economia. E o grande vetor na economia do nosso país é a construção civil. Inclusive, assim, o próprio programa Minha Casa Minha Vida, ele é o grande fomentor do mercado no Brasil. Não adianta, não tem para onde isso sair fora. E o que é que eu percebo? É um ano de muito cuidado. Cuidado em decisões, como a gente vai... os próximos produtos que estão por vir... tudo isso é muito, muito tênue num ano político, entendeu? Como 2026. Entendi. Vamos falar um pouquinho mais assim sobre a construtora. Hoje, você tem algum imóvel pronto para vender ou em construção que esteja prestes a ficar concluído para algum cliente fazer alguma visita? Quais são as localizações desses imóveis que você costuma construir? Um pouquinho mais sobre a construtora em si. Pronto. Hoje, falando sobre a Prada hoje está presente. Iniciamos no bairro Massaranduba, que é um bairro que eu tenho um grande carinho, um grande apreço. Comecei no Pedro Tertuliano e hoje, por exemplo, estou com um imóvel finalizando no Pedro Tertuliano. É uma casa muito bacana, fica de frente ao clube, uma área de lazer, como eu disse, assim, tem uma pegada de projeto, que é um conceito bem legal para os dias de hoje. E, assim, o próprio condomínio leva a gente a tomar certas decisões de projeto. Por exemplo, tem 2 vagas de garagem para 2 carros de grande porte, uma área de lazer muito boa na casa, a perspectiva de uma ampliação de uma piscina ou de uma jacuzzi, 3 quartos em uma suíte master, com closet. E a suíte master é muito ampla, porque o perfil do cliente de lá tem essa pegada. Hoje eu também trabalho com imóveis no Jardim Perucaba, que é o Jardim Perucaba 2, também um imóvel que está praticamente pronto. Tem uma proposta também bem semelhante, 3 quartos numa suíte master, com closet, área gourmet, espaço para uma futura piscina, uma jacuzzi, uma cozinha com uma ilha belíssima, uma fachada muito diferente, muito bem projetada, com iluminação muito bacana. Também tem um imóvel num padrão um pouco mais barato, que é no Flor de Maria, que é uma pegada que a gente veio com uma casa num conceito da faixa 3. Uma casa mais simples, de 100 metros quadrados, mas uma casa que tem um valor muito bom, custo-benefício muito bom. Foi que eu pensei, boas estratégias de escolhas de terreno. Então, assim, é um condomínio muito, muito legal, tem uma infraestrutura incrível de academia, de piscina, uma área de lazer muito bacana, um imóvel bem enxuto, que tem um valor muito bom dentro hoje do mercado, dessa faixa mais simples, né? Do faixa 3. Já tem um valor definido dessa venda? Sim. Está nessa faixa de 370, 380 mil. Ela passa um pouquinho da faixa 3, mas, assim, são situações que a gente consegue fazer boas negociações. Mas, como eu disse, assim, são lotes sempre muito bem escolhidos, em termos de ventilação, iluminação, estratégia dentro do condomínio. Está próximo à área de lazer.
esse cuidado é muito, muito perspicaz da Prada Construtora e meu como arquiteta. Muito bem. Inclusive, como você é arquiteta, você é que faz os seus projetos ou você tem uma outra pessoa que faz com você? Sim, eu que faço todos os meus projetos, tanto os projetos da venda da casa pronta, como os projetos na planta, né? É uma outra proposta de plano de negócio, é a venda na casa da planta. E eu digo aos meus clientes, como é gostoso vivenciar, você escolher o seu lote, você escolher cada cantinho da sua casa. É muito gostoso você vivenciar cada etapa de projeto, ver a sua casa ali tomando forma, o primeiro tijolo, as decisões, os perrengues que acontecem. A gente chora aquela noite mal dormida, que não sabe se o revestimento do quarto, do banheiro, se vai ser preto, se vai ser branco, se vai ser marmorizado, se vai ser liso. E, assim, eu curto muito com o cliente cada fase dessa. Muito bem. É muito interessante, muito bacana, porque, assim, tanto o construtor quanto até mesmo o próprio corretor, ele está presente em todas as fases dessa jornada. Assim, eu, como corretora, eu costumo falar para o meu cliente, o meu trabalho ele só acaba quando eu entrego a chave prontinha na sua mão. E, mesmo assim, ainda fica aquela questão do pós-venda, daquele suporte, daquela orientação. Isso aí é muito interessante, é muito bom andar sempre assim com o cliente. E, assim, falando um pouco mais sobre o corretor, hoje um dos atores mais importantes dentro do mercado imobiliário é o corretor de imóveis. É ele quem lida com o cliente no dia a dia. Não adianta eu, como arquiteta, eu pensar que essa casa, a estratégia de uma vaga de garagem é suficiente quando o corretor sente que o mercado não quer aquilo para aquele tipo de modelo de negócio. Entendeu? E, assim, quantas vezes eu me reporto a um corretor amigo, peço mesmo, ligo para ele, fulano, o que é que você acha essa casa? Bota o quarto assim, diminui o quarto, aumenta a área gourmet, aumenta a sala, aumenta isso, diminui aquilo, entendeu? Se essa casa deveria ser um pouco mais cara, um pouco mais barata, como é que o mercado tá sentindo isso? E, assim, as grandes decisões da Prada foram galgadas em cima de conselhos de grandes corretores amigos. Que bom, fico muito feliz em saber que o corretor ele contribui muito, na verdade. E muito feliz também em saber que você tem essa consideração, tem esse olhar para a nossa profissão. Sim, sim. Que muitos outros não têm. Mas, enfim, uma outra dúvida, que, assim, hoje, graças a Deus, existem muitos corretores se formando, muitos corretores aí engateando no mercado imobiliário, e existe essa dúvida, que eu vou fazer essa pergunta a você. Você consegue me explicar, assim, qual é a diferença hoje do padrão alto para médio para alto padrão? Você consegue me explicar um pouco a diferença desses dois? Sim. Tem duas formas de a gente descrever essa informação que você está me pedindo. Uma delas é uma norma, que é uma NBR, que é uma norma brasileira, que é uma norma técnica, está baseada na lei, e, assim, não tem como a gente correr dela, que é uma informação que a gente se baseia no CUB, que é um custo unitário bruto, que é uma informação trimestralmente sai do Sindicato da Construção Civil. Nesse CUB, ele tem um valor de metro quadrado, quanto custa em cada padrão. E como é que a gente sabe cada padrão? Tem uma norma que vai dizer lá que o padrão baixo tem tais e tais itens, que o padrão médio tem tais e tais itens, que o alto padrão tem tais e tais itens. Por exemplo, o modelo da porta, se a porta é oca, se a porta é maciça, se o piso é de 60 por 60 bold, se ele é um 90 por 90 retificado, se é um porcelanato comercial, se é um porcelanato técnico. Isso está na norma. Sim. Não tem como a gente correr dela. Sim. E uma outra forma, mas trazendo para o nosso dia a dia, é algumas características mesmo da casa. O acabamento do granito, se é um granito mais comum, verde ubatuba, ou se a gente parte para uma pedra, um Decleton, por exemplo, ou um quartzito, que é uma pedra importada. O porcelanato, se é um porcelanato comercial, 60 por 60, ou a gente parte para um grande formato de 90 por 90, 1,20 m, entendeu? Até a altura da esquadria. Se é uma esquadria, um modelo, uma porta interna, se ela é um padrão de 2,10 ou de um padrão de 2,5, por exemplo, isso é nítido quando a gente trata de uma casa de alto padrão, é
quase que impossível você chegar numa casa de alto padrão e ver uma esquadria de 2,10. É verdade. Isso é natural. Quando a gente lida com muitas casas de alto padrão, isso fica muito claro. Grandes aberturas, uma pele de vidro gigantesca, estratégias de projeto em si, entendeu? Ilhas gigantescas. Isso vai levar a gente a uma casa de alto padrão para uma casa de um padrão normal. Sim. Entendeu? Hoje a Prada, eu gosto muito de tratar sobre o padrão de que o bom projeto, às vezes, custa o mesmo preço do projeto ruim. Sim. Então, assim, eu trato numa casa hoje de médio padrão, mas, assim, sempre tem estratégias e conceitos que eu trago do alto padrão. Quais são esses conceitos? A ilha, uma ilha bem desenhada na cozinha, uma cozinha bem planejada, já planejo com todos os móveis, entendeu? Os planejados. Uma área gourmet legal também, já toda planejada. Você vai ter uma mesa de 8 lugares, de 8, 10 lugares. A questão da suíte master, o tamanho da cama. Se vai ser uma cama king, ou uma cama queen, ou uma cama casal. Isso determina também. Porque, assim, é o perfil do cliente. Eu falo muito assim, quem vai comprar a minha casa? Quando eu faço um projeto e crio um plano de negócio, comprei um terreno em tal condomínio, no Jardim Zoo. Essa casa, quem seria o meu cliente? O que é que ele gostaria de ter? Ele gostaria de ter 2 vagas de garagem, o quarto dele tem que ter uma cama king, a área gourmet dele tem que caber uma mesa de 8 lugares, de 10 lugares, a possibilidade dele de ter uma piscina, uma jacuzzi na área gourmet dele, se não tiver. E, assim, são estratégias que a gente, como construtor e como arquiteto, você tem que visualizar. Não só porque eu chego e digo, minha casa é de alto padrão. Não sou eu que digo, é as pessoas que vão sentir quando entrar na minha casa. Entendeu? É nato isso. E a questão, assim, também que define um pouco também a questão do médio e alto padrão é a questão da localização. Muitas pessoas têm que ter cuidado quando escolher a localização, porque eu já me deparei com clientes querendo vender seus imóveis e já falando de primeira, minha casa é alto padrão, querer um valor absurdo, mas quando vai olhar todo o contexto, quando vai fazer uma avaliação, ela não vale aquele valor, apesar de que ele gastou no imóvel, só que pela localização, pela vizinhança, não vale o valor que o cliente pediu. E, às vezes, ele não entende isso também, que a localização é muito importante para agregar valor no imóvel. Isso é em todo o padrão. É no Minha Casa Minha Vida, é no alto, é no médio. Hoje, um dos maiores problemas em Arapiraca é a questão da localização. Tem muito cliente que procura uma casa boa, grande, bem em conta, no centro da cidade. Não vai encontrar, porque a tendência, a Arapiraca está crescendo, ela vai crescer para onde? Ao redor. Hoje em dia, você comprar uma casa bem centralizada, você consegue, ok, só que você tem que desembolsar um pouco mais. Você tem que abdicar um pouco ou do valor, ou da localização, ou da distância, enfim. Mas isso também está presente no médio e alto padrão, a questão da localização, não é isso? Do mesmo jeito. Tanto em relação às grandes obras da cidade, por exemplo. Hoje a gente tem grandes obras urbanísticas na cidade e que leva o padrão de valor da cidade mudou muito. E, assim, até mesmo dentro do próprio condomínio, a gente tem diferença de valor, às vezes. Não é porque eu tenho o mesmo imóvel de frente para uma pracinha do condomínio, um terreno nascente, um terreno plano, isso ou aquilo, determinadas características do terreno, e eu venho nesse mesmo condomínio, no final do condomínio, um lote que às vezes está colado no muro do condomínio, um lote poente, ou um lote que tem um declive, um aclive muito grande, que tem uma área de muita umidade, disso, daquilo. Isso leva o VGV da casa, que é o valor geral de venda, ele subir ou descer. Entendeu? Às vezes você... como é que é a casa? Pronto. Como é que a casa da Rafaela custa 50 mil reais a mais do que a casa do fulano de tal, que tem a mesma área em metro quadrado? Mas a escolha do terreno, porque quando eu comprei foi mais caro, porque ele foi muito bem escolhido. Sim. Alguns itens da casa, estratégias de projeto, de acabamento. Entendeu? Não é porque a casa tem o mesmo tamanho e está no mesmo condomínio que ela não necessariamente tem que ser o mesmo valor. Entendeu?
Entendi. E assim, Rafaela, qual é o projeto mais fora da curva que você fez, que você, quando concluiu, respirou fundo e falou, ufa, consegui? Como arquiteto, a gente tem grandes desafios, né? Quando a gente vê um terreno, digo todo dia, todo terreno tem potencial para palácio. E, assim, cliente também, cada cliente tem sua cabeça, seu mundo e seus sonhos. Eu lembro de um cliente, foi um projeto de reforma, e ele queria fazer uma taberna de vinhos no subsolo da casa. E, assim, a gente fez uma escavação. Era tanta carrada de aterro, um mundo de aterro. E, assim, era embaixo da área gourmet, tinha essa taverna de vinhos. E foi executado, tinha uma escada, a escada tinha uma cobertura de vidro, com vidro que ele corria de forma elétrica. Então, tinha um sistema de drenagem dessa taberna, como essa água que estava lá embaixo ia chegar no nível de água pluvial. Então, são grandes desafios, não só de projetos, mas principalmente de execução. Porque, assim, não é porque a gente consegue botar no papel que as coisas precisam sair do papel e da nossa cabeça. Hoje a gente tem grandes programas de render, que a gente chama, que é aquela realidade, a perspectiva. Sim. Entendeu? E a gente tem imagens ultra realistas. Mas a imagem ela só vai deixar de ser uma imagem quando ela for executada. E alguém precisa suar a camisa para aquilo ficar conforme a gente planejou. E não é fácil. Eu imagino que não é fácil. Realmente, eu também assim passo um pouquinho na pele, que eu construo um pouco, mas o meu foco hoje é no Minha Casa Minha Vida. E mesmo assim, cada cliente é um desafio. Cada cliente é uma entrega, cada cliente é aquela respiração que, ufa, consegui entregar, que bom que deu certo. Porque realmente, assim, nós lidamos com sonhos. E, consequentemente, esses sonhos se tornam os nossos. E eu acho muito bacana essa parte que a gente deve tratar os sonhos dos nossos clientes como o nosso. Porque, de fato, a gente só consegue realizar os nossos quando a gente consegue concretizar tudo, né? Assim, o imóvel de faixa 1 é um pouco diferente desse faixa 3, faixa 4 e alto padrão, porque, assim, é um imóvel mais repetido. Mas não é porque ele é um imóvel em repetição que a gente vai deixar de ter o zelo, o carinho. E não só esse carinho, mas, assim, se desvencilhar das normas. Eu sou advogada também e, assim, a norma existe para ser cumprida e, independente se o cliente vai ver ou não, a gente, como construtor, como técnico, a gente tem a obrigação legal de fazer conforme a norma prevê. Rafaela, você não tem pós-obra? Tenho, todo mundo tem. Agora, quando a gente lida com a nossa empresa, com cuidado, zelo, seriedade, até como a gente se reporta ao nosso cliente no pós-obra é diferente. Entendeu? Sim. E vai existir sempre. Sempre vai existir. O pós-obra sempre vai existir. O cliente ligando. Mas, assim, hoje existem documentos legais que nos resguardam de certas coisas pequenas. Entendeu? É um manual que a gente entrega de uso da casa. É um manual. Quando a gente compra uma televisão, não vem lá o manual? Sim. Pronto, do mesmo jeito a casa. Quando eu entrego uma casa da Prada Construtora, ela tem lá um manual dizendo o quê? Que a cor da tinta é tal, da marca tal, que o revestimento dele é assim, que isso, que aquilo. Por mais que tenha no contrato, ele precisa desse manual, porque qualquer dúvida no decorrer da vida do imóvel, ele vai se reportar a esse manual e vai estar lá. Entendeu? E esse manual é muito bom para tirar até algumas dúvidas. É muito interessante, assim, na entrega do cliente, ter essas documentações, ter uma conversa, relembrar algumas regras, relembrar algumas garantias, que nem todas segue aquele padrão de 5 anos, tem algumas que é 2 anos, outras é a garantia de imediata. Sim. É isso que você até explicou um pouquinho antes. Então, assim, é super importante a gente fazer esse contrato, fazer essas documentações para tanto segurar o construtor, o corretor, o cliente, porque, assim, minha gente, é super normal ter o pós-obra. Porque muita gente entende, assim, que Rafaela, quando precisa de um pós-obra é quando alguma coisa assim necessita na casa, o construtor verificar. Porque é normal, a casa ela é nova, nunca foi usada. Quando ela passa a ser usada, quando ela passa a ser habitada, então, assim, é normal algumas coisas acontecerem. E aí o cliente entrar em contato com o construtor. Isso aí é pós-obra. Isso é normal. Não significa que porque sua casa teve um pós-obra, que ela foi mal construída.
Isso não significa isso, entendeu? Então, vai acontecer um pós-obra, independente de qualquer situação, de qualquer padrão de construção, é normal, é isso? E, assim, a gente estava conversando anteriormente, a norma também prevê essas garantias legais. É uma NBR também. Dentro dessas garantias, como eu falei, algumas garantias são imediatas, um arranhão, uma torneira, e o cliente diz, não, aquilo não faz diferença na minha vida. Não deve. Mas, assim, pode vir a acontecer. A gente que lida com obra pode vir a acontecer, que a gente trabalha com muitos terceirizados, infelizmente, é uma sujeira, entendeu? São algumas coisas que são de garantias imediatas. Outras garantias são garantias de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, até a garantia legal de 5 anos. Nesse íntere, o cliente também tem as suas obrigações, que são das manutenções preventivas, como qualquer casa. É o disjuntor que folgou e ele tem lá a manutenção preventiva dele. É o rejunte da cerâmica que saiu e ele precisa ir lá colocar. É a porta que soltou um pouquinho o parafuso. São pequenas, é o silicone da vedação, entendeu? Isso são manutenções preventivas. E para a gente ter a garantia, o prazo de garantia legal que está na lei, né? Garantia legal da lei, a gente precisa realizar as manutenções preventivas. Mas, assim, o construtor, ele tem que ter essa empatia com o cliente, porque às vezes ele não tem a obrigação de saber tudo isso. Mas a gente, como construtor, como arquiteto, como professor, como responsável técnico, no ato da entrega, a gente tem que dar clareza para o cliente de tudo isso. Algumas coisas ele vai absorver e outras não. Mas o pós-obra é extremamente natural em qualquer padrão de construção, se é vertical, se é horizontal, se é faixa 1, faixa 2, se é alto padrão, todos vão existir. O que vai diferenciar, às vezes, o bom construtor daquele aventureiro é o quê? A forma como ele lida com o pós-obra. Exatamente. Isso é muito importante para durar no mercado, né? É verdade. Eu super concordo com você. Inclusive, essa manutenção que o cliente tem que dar no imóvel, isso é obrigação do construtor ou o cliente ele pode procurar outro profissional para fazer essa manutenção? Porque é muito importante também, porque as pessoas não entendem que casa ela tem que ter manutenção. Então, você não pode só cobrar do construtor. Mas e você? Fez a manutenção certinha? Que é normal. E, assim, um período assim, de terror, que é no período do inverno. Tudo acontece. Olha, tudo acontece no período do inverno. E é muito importante o cliente ele fazer manutenção no telhado. Porque nem sempre alguma pingueira, algum vazamento se deu por problema estrutural. Às vezes foi um gato que passou, uma ventania forte que aconteceu, a empresa da internet que colocou o cabo deixa uma telha afastada. Entendeu? Então, assim, é muito importante o pessoal entender que eles precisam ter obrigações do imóvel como manutenções. E a limpeza da caixa de gordura. Sim. A limpeza do copinho do chuveiro elétrico. Como eu disse, é o disjuntor que folgou um pouquinho, é os ralos. Porque o banheiro está fedendo. Aí, às vezes, é um banheiro que ele nunca usou na vida e o sifonado do ralo não tem água suficiente para não retornar o cheiro. Sim. E, às algo vezes, tão simples. Algo tão simples. Quando você chega lá, bota um copo de água ali, pronto, resolveu. Entendeu? E, assim, isso é até engraçado, mas, assim, como empresária, como responsável técnico, a gente tem a obrigação, todos os dias, de estar educando os nossos clientes. Pode ter certeza que isso faz a diferença entre os bons construtores dos aventureiros, como eu digo. Eu entendo. Rafaela, eu tenho mais uma perguntinha para você. Hoje, a construtora, ela tem algum projeto em mente para o futuro? Sim. A Prada, ela trabalha, como eu disse, né, com esse mercado de médio e alto padrão. Porém, um grande sonho que eu tenho é de um empreendimento horizontal, um loteamento fechado, com uma proposta um pouco diferente do que o mercado oferece atualmente. Seria um projeto de uma casa em repetições, porém, a gente ia fazer algumas unidades habitacionais voltadas para um público de idosos e um público de PNE, que é o portador de necessidades especiais, que é uma casa toda adaptada, com um banheiro adaptado para um cadeirante, para um idoso, que é uma realidade no nosso país e não diferentemente da nossa cidade, né? Então, a gente tem muitos idosos, você não vê nenhum empreendimento hoje na faixa 1 que tenha nada parecido. E seria, assim, vai ser
muito esperar no seu projeto, porque realmente precisa. Arapiraca precisa, assim, de empreendimentos inovadores. Arapiraca já está cada dia mais se inovando. Então, realmente precisa de algum projeto com essa cara da construtora Prada. E é isso aí, vamos aguardar. Eu já estou ansiosa para vender muito nesse empreendimento. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. E, para encerrar, eu gostaria de saber de você, Rafaela, o que você achou do podcast. Primeiro agradecer, né, o convite. É um momento muito bom, muito descontraído, confortável. E, assim, levar informação é sempre muito importante, principalmente no nosso mercado. E por mulheres, mais ainda. É um programa feito de mulheres para mulheres. A Prada Construtora está hoje na cidade, como eu disse, assim, é uma empresa totalmente diferente do que a gente vê hoje no mercado. É uma empresa feita por mim, Rafaela, mulher empreendedora, mãe, esposa, e vindo de você, uma corretora, mulher também. E, assim, eu queria convidar a todos para vir conhecer os imóveis da Prada Construtora, você corretor, você cliente. É um prazer receber, explicar um pouco dos nossos empreendimentos, os nossos novos produtos e traga o seu sonho, que aqui a gente realiza o seu projeto. Muito bem. Eu sou muito grata também por você ter aceitado o meu convite e poder passar um pouco mais assim de experiência, de conteúdo para os nossos clientes, porque eles merecem ser informados. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui e até o próximo episódio do FondaCast. Tchau, tchau.